Boa noite. Boa noite. Comissão especial do impeachment discute relatório que propõe processo contra Dilma. A votação vai ser na segunda-feira. A presidente volta a falar em golpe e afirma que há no país um clima de quanto pior, melhor. O zelador do Guarujá, que depôs sobre Lula e o triplex, é demitido. O promotor considera represália. O Ministério Público pede nova condenação de José Dirceu e do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Em depoimento à Polícia Federal, ex-amante de Fernando Henrique recua e diz que só recebeu recursos para a educação do filho. Em delação, lobista da máfia da merenda em São Paulo afirma que parte da propina foi para a campanha do presidente da Assembleia, Fernando Capês. Professores da rede estadual fizeram hoje uma assembleia na região central de São Paulo. Os professores se concentraram em frente à Praça Roosevelt por volta das 2 horas da tarde. De um carro de som, a categoria discutiu temas como o pagamento de bônus, máfia da merenda, reposição da inflação e principalmente o reajuste salarial. Segundo o sindicato, a proposta do governo Alckmin foi de um aumento de 2,5%. A categoria pede a reposição da inflação desde julho de 2014, o que totalizaria 16,6%. Um novo ato será realizado no dia 29 de abril. O lobista da máfia da merenda no estado de São Paulo, Marcel Júlio, afirmou em delação premiada que entregou parte das propinas, no valor de R$ 490 mil a 2 aliados do deputado Fernando Capês, do PSDB, para a campanha eleitoral dele em 2014. Capês, que é presidente da Assembleia Legislativa, nega envolvimento no caso e afirma estar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações da Operação Alba Branca. Marcel Júlio se entregou na semana passada à Polícia Civil de Bebedouro, no interior paulista, e falou por 4 horas ao Ministério Público. O lobista, que já foi transferido para a capital, afirmou que o tucano Fernando Capês era o responsável por pressionar integrantes do governo Geraldo Alckmin para a liberação dos contratos da merenda. Em troca, segundo o lobista, Capês exigia dinheiro para a campanha eleitoral dele. A empresa contratada era a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar de Bebedouro, uma união de pequenos produtores. Dirigentes da cooperativa também citaram o tucano Capês e outros políticos como beneficiários de propina. O escândalo da merenda escolar começou a ser investigado no ano passado e aponta desvios de ao menos 25 milhões de reais por causa de superfaturamento na venda de alimentos. Além de Fernando Capês, todos os outros políticos citados nas acusações negam o envolvimento. Mais de 100 escolas da rede municipal da Zona Norte de São Paulo continuam sem merenda. A prefeitura informa que o problema vai ser resolvido até segunda-feira. O contrato entre a empresa Pro Alimentação Limitada e a prefeitura foi rompido esta semana e 113 escolas da rede pública municipal não estão recebendo os alimentos da merenda. As funcionárias das cozinhas escolares também foram dispensadas. Ontem, o Jornal da Gazeta mostrou trabalhadoras que buscavam informações na porta da empresa, também na Zona Norte. Segundo a prefeitura, a alimentação vai voltar a ser servida normalmente a partir da semana que vem. Hoje, a Secretaria Municipal de Educação informou que está cadastrando as merendeiras da região Jaçanã-Tremembé para que elas retomem os serviços na segunda-feira. Segundo a Secretaria, elas vão trabalhar nas mesmas escolas em que trabalhavam, mas com contrato com outra empresa, que não teve o nome revelado. O Ministério Público Federal pede à Justiça Federal do Paraná a condenação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e de mais 14 réus na Operação Lava Jato. Os procuradores também querem que o cumprimento das penas seja em regime fechado inicialmente. O pedido do Ministério Público foi feito ontem. É a conclusão da investigação da 17ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Pichuleco. O foco dessa fase foram as irregularidades de contratos da Petrobras com empresas terceirizadas, feitos pela Diretoria de Serviços da estatal. Segundo os procuradores, as contratadas pagavam uma propina mensal para José Dirceu. O Ministério Público afirma que, quando era ministro da Casa Civil, José Dirceu foi responsável pela indicação de Renato Duque para a Diretoria de Serviços da Petrobras. Por isso, os procuradores consideram José Dirceu como um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do esquema de corrupção na Petrobras.
O ex-ministro teria recebido propina por meio de sua empresa, a JD Assessoria, e também por meio de benefícios, como a compra de imóveis e aluguel de um avião. Em depoimento à Justiça Federal, em fevereiro, José Dirceu contestou as acusações. Entre os outros réus citados no pedido de condenação estão o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e 3 sócios da empreiteira Ingevix. As acusações se referem aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude processual. De acordo com o Ministério Público, José Dirceu tem o agravante de já ter sido condenado no escândalo do mensalão petista. Os procuradores também pedem a suspensão das ações penais contra o ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, e contra o lobista Júlio Camargo. Os dois fecharam acordo de delação premiada. Outro lobista, Fernando de Moura, pode ter o seu acordo de delação cancelado. O Ministério Público considera que ele entrou em contradição nos depoimentos. O advogado de Dirceu, Roberto Podival, não está comentando o assunto. A defesa de João Vacari Neto, representada pelo advogado Luiz Flávio Borges Durso, disse que a única coisa que existe são delações não comprovadas. O advogado que representa Renato Duque e Alexandre Lopes de Oliveira não foi encontrado. A Força Sindical fez hoje à tarde um ato pedindo o impeachment da presidente Dilma no centro de São Paulo. O presidente do PSDB, Aécio Neves, esteve lá. O ato no auditório de um sindicato no centro de São Paulo reuniu sindicalistas filiados à Força Sindical. Foi convocado pelo presidente da central, o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade. Paulinho é aliado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e um dos principais militantes da causa do impeachment. Também compareceram presidentes de outros partidos de oposição, do PPS, Roberto Freire, e Aécio Neves, do PSDB. No ato dos sindicalistas, Aécio Neves comentou sobre as doações feitas pela Andrade Gutierrez na campanha de 2014. O PT recebeu da empreiteira 34 milhões de reais e o PSDB e a campanha presidencial de Aécio, quase 26 milhões. Uma coisa é financiamento de campanha, outra coisa é eu achar que o PT tem que responder às acusações que lhe são feitas. Nós recebemos de várias empresas, mas não se esqueça, nós somos oposição, que influência nós teríamos nesses benefícios dessas empresas? Ao contrário, isso não está sendo sequer questionado. Durante o encontro, os sindicalistas lançaram um manifesto de apoio ao eventual governo de Michel Temer. O vice-presidente também é alvo de um processo de impeachment na Câmara, cujo prosseguimento foi determinado pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Mas até agora, os partidos de oposição ainda não indicaram representantes para essa nova comissão. No Brasil, o sistema é presidencialista. Então, o vice é quase que uma decoração, apenas para comprar uma chapa. E todos nós sabemos que a responsabilidade de todas as irregularidades que houve no orçamento da União foi da presidente Dilma. Governadores do PSDB, além de senadores e outras lideranças do partido, fecham posição pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participou da reunião que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. Participaram do encontro os governadores do Paraná, Beto Richa, e do Mato Grosso, Pedro Taques, os senadores Aécio Neves, José Serra e Aloísio Nunes e o líder do PSDB na Câmara, Antônio Embaçaí. Além dos deputados federais, Silvio Torres, Miguel Haddad e Samuel Moreira, que foi recentemente nomeado para assumir o cargo de secretário-chefe da Casa Civil de São Paulo. A população brasileira quer mudança, nós estamos do lado da mudança para ajudar o país. Há uma indignação da população brasileira pelo desmonte do governo, pela corrupção terrível que foi organizada no Brasil e, friso, organizada a responsabilidades que são políticas de partidos e de pessoas. Chegou a hora de dar um basta nisso tudo. E acontece neste momento um ato no auditório do AMB em São Paulo com a participação do ex-presidente Lula. O repórter Luciano Penteado acompanha e tem outras informações. Luciano. Estela, o ex-presidente Lula ainda não chegou aqui ao Palácio do AMB. Quem está aqui neste momento
é a militância do PT, vários integrantes da POS, o Sindicato dos Professores de São Paulo, que foi a entidade que organizou este ato com o apoio da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, de movimentos sociais como o MTST e também da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Há uma expectativa muito grande pela chegada do ex-presidente, já que ele vai discursar aqui para as pessoas, e o ato de hoje, como você disse, é um ato em defesa da democracia e do que os militantes chamam de golpe contra a presidente Dilma Rousseff. E também um ato em defesa do próprio ex-presidente Lula, que prestou ontem o terceiro depoimento em Brasília durante a Operação Lava Jato. Portanto, há essa expectativa para a chegada do ex-presidente. A militância do PT faz barulho, grita palavras de ordem de que não vai ter golpe, mas o ex-presidente ainda não chegou aqui ao local. Voltamos ao estúdio. O senador Delcídio do Amaral teve alta hoje do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Ele havia sido internado na terça-feira para uma cirurgia de retirada de pedras na vesícula. Por causa dessa operação, Delcídio pediu uma nova licença médica ao Senado de mais 10 dias. Desde que saiu da prisão em fevereiro, Delcídio não voltou ao Senado. Operação Zelotes. Ministra Carmen Lúcia decide manter investigação sobre Lula e o filho na Justiça Federal de Brasília e mantém no Supremo Tribunal Federal investigação que cita os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, ambos do PMDB. Os dois parlamentares e o ex-senador Gin Argelo, do PTB, são acusados de negociar pagamentos de 45 milhões de reais com lobistas, em troca da aprovação de projetos de interesse de montadoras de veículos, nos governos Lula e Dilma. Eram medidas provisórias assinadas pelo presidente da República e com valor de lei desde a edição. Em depoimento, a Polícia Federal consultou João Batista Grujinski, disse que ouviu do lobista Alexandre Paes dos Santos um relato de uma suposta negociação de propina com os 3 senadores. Segundo Grujinski, o suposto suborno seria de 15 milhões de reais para cada um dos senadores. Os 3 negam ter recebido propina. Além do CARF, o órgão que julga recursos em multas da Receita Federal, a Operação Zelotes apura a compra e venda de medidas provisórias. O ex-presidente Lula e o filho mais novo, Luiz Cláudio Lula da Silva, também são investigados na Operação Zelotes. A ministra Carmen Lúcia decidiu manter no Supremo apenas parte da investigação contra Renan e Jucá. O restante continuará tramitando na Justiça Federal de Brasília. Lula e o filho também negam qualquer irregularidade. No Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff voltou a negar que tenha cometido crime de responsabilidade fiscal e a chamar de golpe o processo de impeachment. Dilma participou da entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. No discurso, negou que tenha cometido crime de responsabilidade que possa levar ao impeachment e voltou a falar em golpe. O impeachment está na Constituição. Está lá escrito que é possível fazer o impeachment do presidente. Agora, esquecem de completar, desde que o presidente tenha cometido crime de responsabilidade. O problema é que eu não cometi nenhum crime de responsabilidade. Por isso é que o pessoal aqui da frente grita, não vai ter golpe. A presidente também participou da entrega de ambulâncias que vão ser usadas na Olimpíada do Rio de Janeiro e da inauguração do estádio aquático do Parque Olímpico da Barra. Dilma disse que o Brasil vive um clima de quanto pior, melhor. Acho que um clima de quanto pior, melhor, ele não interessa ao país. Ele não interessa à necessária estabilidade econômica e política do país. Se nós somos capazes de fazer uma Olimpíada, se nós somos capazes de fazer uma Paralimpíada, nós somos capazes de fazer também o nosso país voltar a crescer. Dilma também falou sobre a proximidade dos Jogos Olímpicos, que começam no dia 5 de agosto, e disse que falta muito pouco para ser entregue. Nós temos a segurança em dia. A segurança estando em dia significa que nós teremos essa Paralimpíada e essa Olimpíada da mesma forma que tivemos a Copa, com paz e tranquilidade.
E a presidente Dilma cancelou a viagem que faria à Grécia para participar no dia 21 deste mês da cerimônia de acendimento da tocha olímpica. A informação foi divulgada pelo Comitê Olímpico da Grécia. No comunicado, o comitê grego não informa o motivo alegado por Dilma, mas o clima político no Brasil pode ser um dos motivos da presidente não querer se ausentar. A votação do impeachment deve começar na Câmara ainda neste mês. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que terá que acatar outros 9 pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff, caso seja mantida a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a abertura de processo para afastamento do vice-presidente Michel Temer. Cunha classificou a decisão como absurda e espera que o Supremo julgue o recurso da Câmara contra a decisão já na próxima semana para evitar instabilidade. Segundo ele, os 9 pedidos pendentes na casa cumprem todos os requisitos para aceitação. Pesquisa Datafolha registra a maioria favorável ao impeachment no Congresso Nacional, mas em número insuficiente para aprovar o afastamento da presidente Dilma Rousseff. O Datafolha ouviu 359 parlamentares entre 21 de março e ontem, sendo 291 deputados e 68 senadores. Todos deram respostas por telefone sob condição de anonimato. Desse total, 60% disseram que são favoráveis ao impeachment, 21% são contrários e 18% se declararam indecisos. Para que o processo de impeachment passe na Câmara dos Deputados, são necessários 342 votos favoráveis ao afastamento de Dilma do cargo. O índice de 60% da pesquisa representa 308 deputados. A Câmara tem 513 parlamentares. O Datafolha também questionou os parlamentares sobre a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Entre os deputados, 61% disseram que defendem a renúncia de Cunha e 23% entendem que ele deve permanecer no cargo. Deputados da comissão do impeachment começam a discutir o relatório favorável ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Segundo a Secretaria da Câmara, são cerca de 150 parlamentares inscritos. O presidente da comissão, deputado Rogério Rosso, do PSD, disse que, pelo acordo firmado entre os líderes partidários, a discussão será encerrada às 4 horas da madrugada, mesmo se a lista de inscritos não for completada. O relatório do deputado Jovair Arantes, do PTB, diz que a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade ao abrir créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional e pedaladas fiscais, mecanismos para maquiar as contas públicas. O primeiro a falar na comissão hoje foi o deputado Evair Mello, do PV do Espírito Santo. Ele disse que a presidente Dilma não tem mais condições de governar. Não há nenhum mal quando caracterizado o rompimento da harmonia entre governo e povo, trocar-se o governo. É preciso calçar as sandálias da humildade e deixar a história seguir. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, disse que a vitória de um processo de impeachment é uma fraude à Constituição. É preciso alertar que esse acordo de elites, se viesse a, de fato, ter a vitória de uma forma, de um processo de impeachment, na minha opinião, respeitosamente, se traduzindo numa fraude da Constituição, tudo indica, por aquilo que eles não conseguem fazer pelas urnas, é aplicar um programa de ajuste onde, mais uma vez, os pobres serão penalizados. Deputados a favor e contra o impeachment se revezam para falar. Em 92, senhor presidente, comparado com o atual momento político, administrativo, de gestão, 92 foi uma festa de boneca. Hoje nós temos no Brasil uma degradação de todos os sentidos da sociedade, do governo, e nós estamos sendo levados a um caos não somente nacional, mas a um caos internacional. O relatório, ele integra o jogo político que está em voga hoje aqui no país, que é um jogo político rasteiro e como peça jurídica é imprestável, de cabo a rabo. A votação do relatório está marcada para segunda-feira, a partir das 10 da manhã. Depois, o documento segue para o plenário da Câmara. A data ainda não está agendada. Cabe ao presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB, marcar. Segundo ele, a votação pode levar até 3 dias.
Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o clima político às vésperas da votação do impeachment. Considerando-se que o país vive uma crise gravíssima, só resta encontrar o lado bom da crise, ainda que seja necessário procurar um pouco. Essa crise é boa porque vai empurrar o país para uma definição. Nós estamos diante de uma nova chance de provar que é falsa a impressão de que o Brasil tem um fascínio pelo caminho do brejo. A mudança de rota depende de uma palavra mágica: confiança. Dilma Rousseff chegou onde chegou com as próprias pernas. Ela dispensou a ajuda da oposição. Dilma revelou um talento extraordinário para aumentar os problemas que lhe chegavam à mesa. Dilma fez o pior, o melhor que pôde. Em 2010, convencionou-se dizer que Lula fez a sucessora. Hoje, Dilma desfaz o antecessor. De todos os dramas que o Brasil vive, são muitos, o mais grave é o drama econômico, porque ele estraçalha empregos e sonhos. Na fase pós-impeachment, seja quem for o presidente, Dilma ou Michel Temer, vai ter que tomar providências que restaurem a confiança. O desafio de Dilma seria maior, porque ela precisaria se virar do avesso. Mas Temer também precisa demonstrar aptidões que hoje o brasileiro não enxerga nele. Para complicar, ambos têm sobre suas cabeças a Operação Lava Jato. Costuma-se dizer que o futuro a Deus pertence, mas se o TSE parar de se fingir de morto, alguém talvez tenha que responder pelo passado. Boa noite. Em seu terceiro depoimento na Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nega ter participado de qualquer trama para atrapalhar a operação. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Lula negou ter participado de uma trama para interferir na delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, ainda que tenha uma relação próxima com o senador Delcídio do Amaral. O congressista contou em sua colaboração que Lula, por meio da família do pecuarista José Carlos Bunlai, agiu para tentar evitar a delação de Cerveró. O ex-presidente teria voltado a negar ainda a interferência nas diretorias da Petrobras, reforçando que é uma discussão política com partidos e liderança da legenda, passando por triagem na Casa Civil e no Gabinete de Segurança Institucional. O petista reforçou que caberia ao Conselho Administrativo da Petrobras a indicação. Essa versão contraria a delação de Delcídio, na qual ele afirmou que o ex-presidente teria influência nas decisões relativas às diretorias nas grandes empresas estatais, especialmente na Petrobras. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, o zelador do triplex do Guarujá, que prestou depoimento sobre o ex-presidente Lula, foi demitido. José Afonso Pinheiro trabalhava no condomínio Solares e disse aos promotores ter visto Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia no imóvel durante a reforma em 2015. Para o promotor Cássio Concerino, que investiga Lula, há fortes indícios de represália por causa do depoimento que o zelador prestou durante as investigações. Em entrevista, o zelador afirmou que a demissão tem relação com o depoimento, porque até chegaram a dizer que ele havia falado demais. E a nossa semana vai terminando quente, seca e bastante ensolarada em todo o estado de São Paulo. E com a falta de chuva, a qualidade do ar tem ficado preocupante, não é, Estela? É verdade. Aqui na capital mesmo, a qualidade do ar chegou a ser avaliada como ruim, até mesmo ruim essa tarde em alguns pontos da cidade. Até muito ruim. Até muito ruim, é verdade. Será que o fim de semana também será de tempo firme e seco? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Mentano. O destaque para esse final de semana é a chuvarada no Rio Grande do Sul, porque no restante do país o tempo segue sem muitas mudanças e as temperaturas continuam altíssimas. Boa parte do Brasil ainda continua com o tempo bastante abafado por causa do calor e do ar carregado de umidade. Mas nessa área em amarelo, que pega todo o sudeste, parte do centro-oeste e também da região nordeste do Brasil, a massa de ar seco continua estagnada, mantendo o tempo firme e bastante seco, sem nada de chuva. E esse tempo até tem prejudicado bastante a agricultura, principalmente ali pelo oeste da Bahia, onde não chove há dias. Já no sul do Brasil, um sistema de baixa pressão vai continuar provocando chuvas fortes amanhã, principalmente na região da Campanha Gaúcha e da fronteira com a Argentina e o Uruguai. O alerta é para temporais. Já aqui em São Paulo, o alerta é para a baixa umidade do ar,
com o ar seco afastando as chuvas, os índices de umidade relativa ficam entre 15% e 20% no norte do estado e entre 20% e 30% nas outras regiões paulistas. Por isso, quem está programando atividades ao ar livre nesse final de semana deve se hidratar bastante. As temperaturas vão ultrapassar a marca dos 30 graus em praticamente todas as cidades. No litoral, o calorão será de 31 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, o final de semana segue seco e só deve voltar a chover na segunda-feira. Com isso, deve melhorar a qualidade do ar por aqui. Nesse sábado, mínima de 20, máxima de 32 graus. No domingo, a máxima se mantém, mas teremos sol entre mais nebulosidade. Já na segunda-feira, são esperadas chuvas no período da tarde, com máxima prevista de 31 graus. Para atender a um pedido da filha, que queria uma festa de aniversário numa pracinha degradada, Cecília Lotufo mobilizou vizinhos e empresários e conseguiu revitalizar o lugar. Foi assim que nasceu o movimento Boa Praça. Por isso, Cecília é a cara de São Paulo. A pracinha que o pequeno Léo vai todo dia tem brinquedo de madeira, tem cerca com portãozinho e sempre está limpa e bem cuidada. Eu acho que é ótimo para a criança, é um espaço que não é muito grande e que a gente aproveita bem. Mas a Praça François Berlanger, no Sumarezinho, nem sempre foi assim. Quando a filha da Cecília Lotufo era pequena, ela queria fazer uma festa de aniversário ali. Cecília, que é dona de uma pizzaria e mora bem perto da praça, achou a ideia boa. Mas como fazer no espaço que era todo degradado? Aí comecei a mostrar para ela, olha, isso aqui tá perigoso, isso aqui, olha, cocô, olha, ferrugem, olha, tá... Aí ela, não, mamãe, mas a gente conserta. Aí eu, bom, né, não é tão fácil consertar, mas a gente pode pensar no seguinte, se você decidir que não vai ganhar nenhum presente, mas vai ganhar uma praça inteira, que esse vai ser sim o seu presente, né? Você topa, né? Aí ela topa. A insistência da menina fez a mãe trocar os presentes por doações para uma reforma na praça. Ela foi atrás da subprefeitura, mobilizou vizinhos e empresários. A praça ficou linda e a festa foi um sucesso. Nascia em 2008 o movimento Boa Praça. Cada um é um agente de transformação. Ele pode ter uma autonomia de ir atrás e construir por ele mesmo. O movimento revitalizou 3 praças e toca uma horta comunitária em um terreno da prefeitura que estava abandonado. Aqui na Praça Amadeu Decome, na Lapa, o movimento Boa Praça também fez suas transformações. Uma delas foi esse anfiteatro, que foi inaugurado há cerca de 2 semanas, é isso? Isso, a gente fez um projeto coletivo, toda a comunidade participou, a gente pensou junto a vocação dessa praça, porque cada praça tem a sua vocação, né? A Cecília estava me contando que o movimento fez aqui até essa escada, né? A gente com enxada na mão, a gente foi cavando, a gente colocou esses paralelepípedos que eram sobras de outra área. A praça ganhou bancos, mesas e balanços. No último domingo do mês, o movimento faz um piquenique comunitário para pensar nas próximas ações. O engajamento da Cecília inspirou até uma lei municipal sancionada em junho de 2015 que propõe várias maneiras de gestão das praças públicas. A gente inspirou muitas outras iniciativas que vêm acontecendo em outros ambientes, né? São 8 anos já de empenho, mas a gente ainda tem muito para fazer. Balanço sobre o surto da gripe provocado pelo vírus H1N1 mostra que 201 pessoas contraíram a doença na capital. Os dados divulgados pela Prefeitura também apontam que 17 pessoas morreram nos 3 primeiros meses de 2016. No mesmo período do ano passado, houve apenas um caso da doença e nenhuma morte. Em toda a cidade de São Paulo, 46 pessoas morreram neste ano vítimas da síndrome respiratória aguda grave. Dessas, 17 ocorreram em decorrência do vírus H1N1. 14 mortes foram de pessoas com outras doenças relacionadas e 3 mortes ainda estão sob investigação. Segundo a Secretaria de Saúde, o vírus influenza que circula na cidade de São Paulo não está concentrado em distritos ou regiões específicas.
A campanha de vacinação começa na próxima segunda-feira, dia 11 de abril, e será dividida em 2 etapas. Crianças com idades entre 6 meses e 5 anos começam a receber a vacina agora no dia 11. Mas vale lembrar que quem receber a vacina pela primeira vez, no caso das crianças, terá de receber a segunda dose em 30 dias. Além das crianças, serão vacinadas na primeira etapa da campanha idosos, gestantes, indígenas e profissionais da saúde. A segunda fase começa no dia 18 de abril e será destinada a mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e pessoas com doenças crônicas. O tratamento contra a gripe H1N1 foi padronizado. 2 comprimidos de Tamiflu 75 mg a cada 12 horas durante 5 dias. A pessoa deve começar a tomar esse medicamento para ter o efeito que se deseja dele, que é reduzir caso grave e óbito, no máximo 48 horas após o início dos sinais e sintomas. Já quanto às notificações de dengue na cidade de São Paulo, a secretaria destaca que houve diminuição de 80% nos números de casos neste ano, quando comparado a 2015. Por isso, as tendas específicas montadas na zona leste da capital foram desativadas. O Supremo Tribunal Federal pode mandar investigar clientes da empresa panameia Mossack Fonseca no Brasil. O material do escritório brasileiro da empresa está sob análise do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele assumiu o caso depois que determinou ao juiz Sérgio Moro que encaminhasse ao STF todas as investigações que podem implicar o ex-presidente Lula. Teori pode pedir um parecer para a Procuradoria-Geral da República sobre os milhares de clientes brasileiros que abriram empresas offshore por meio da Mossack Fonseca. O objetivo vai ser esclarecer se eles cometeram algum ilícito que justifique a abertura de inquérito. Os documentos da investigação jornalística mundial, chamada Panama Papers, revelaram que ao menos 1.400 brasileiros contrataram os serviços da Mossack Fonseca, inclusive grandes empresários e políticos. Pela lei brasileira, não é crime ter offshore, empresa sediada em paraíso fiscal, desde que ela seja declarada à Receita Federal e ao Banco Central. A eleição do novo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Márcio Fernando Elias Rosa, que há 4 anos é o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. E amanhã será a eleição do novo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. O seu mandato termina domingo. Termina domingo. Uma boa noite, Maria, uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Termina domingo, concluindo um ciclo à frente do Ministério Público de São Paulo, com uma satisfação de dever cumprido, mas sabendo que ainda há muito a ser feito em termos de justiça no Estado de São Paulo e no Brasil, evidentemente, não é? Assim, olhando para os seus 4 anos, né, nessa reta final, o que pode ser apontado como destaque que revele um avanço na atuação do Ministério Público em São Paulo? Olha, Maria Lídia e todos, não é fácil identificar. Eu gosto de dizer que só vale a pena aquilo que institucionaliza, eterniza ou pode mudar a vida das pessoas. O Ministério Público trabalha para melhorar a vida das pessoas. Então, eu vou destacar 2 coisas rapidamente. A criação da primeira promotoria de justiça de enfrentamento à violência doméstica aqui em São Paulo. Ainda ontem nós nomenclaturamos ou definimos 20 promotores de justiça que serão especialistas em enfrentamento da violência de gênero, fruto de um trabalho muito bem sucedido que começou há 4 anos, um grupo chamado GVID, atua em todas as áreas, se articula com pessoas. Para você ter uma ideia, só em Cidade Tiradentes, aqui na capital, nós visitamos cerca de 35 mil domicílios, usando lideranças comunitárias para levar orientação. E no interior, a criação de promotorias regionais para a área da saúde pública e de educação, sobretudo para estas áreas, não é? Elas ainda serão implantadas e a aprovação na lei foi em dezembro último. Quer dizer, uma descentralização. Uma descentralização. Que amplia a atuação. Agora,
Vocês lançaram uma campanha, no meu entender, muito oportuna. O momento que o país vive dessa crise que abrange todos os setores da nossa vida, não apenas é política e econômica, mas é também de valores, de comportamento. Nós estamos vendo a coisa polarizada e uma intolerância em relação às tomadas de posição e à posição do outro no convívio dos contrários. E vocês lançaram essa campanha. Tolerância. Quem se dá bem com gente, se dá bem na vida. Exatamente. Lançamos ontem, nós fizemos essa cartilha que tem a pretensão de orientar, o texto é voltado para o público infanto-juvenil, sobretudo. A proposta é que nas escolas públicas os professores convidem os alunos a refletir sobre isso. Indica as formas tradicionais de revelação da intolerância. Intolerância em razão do gênero, racial, econômica, política, inclusive a política está aí, desportiva. A verdade é que, como você disse, a intolerância é sempre uma conduta marcada pelo ódio, pelo desrespeito em relação ao próximo. É uma forma de violência, né? Alterar o próximo porque ele é diferente, por qualquer razão é diferente. E eu costumo dizer, a intolerância só leva à guerra, nunca celebra a paz, não é? É uma pauta permanente, é óbvio que o Ministério Público é só mais um a chamar a atenção para este problema, que acompanha a rigor a humanidade, mas nos tempos atuais, sobretudo nas mídias sociais, não é? A intolerância parece que tomou um espaço em que não cabe, não é devido. Agora, doutor Elias Rosa, o Ministério Público, de tempos em tempos, é alvo de investidas muito agressivas para restringir a atuação de fiscalização, atuação de proteção da sociedade, né, que é o papel do Ministério Público. Nos mais diferentes níveis têm acontecido essas investidas, desde falar mal de promotor, é exibido, quer aparecer, vai longe demais, etc., a investidas graves, como foi aquela PEC 37, que foi uma luta... 37, não é isso? PEC 37, era a PEC 37, que era uma situação muito grave de restrição do trabalho do Ministério Público. O que é que, de fato, pode fortalecer a resistência a essas investidas contra o Ministério Público? Eu acho que, primeiro, estabelecendo isso que nós estamos fazendo aqui, tentando se comunicar com a sociedade civil, como nós fizemos lá por ocasião da PEC 37. Aliás, sou muito grato a você, sabe disso, à Gazeta, porque a campanha contra a PEC 37, em 2012, um ano antes da rejeição, passou por aqui, né? Neste espaço em que muitas entrevistas foram feitas, mas eu, inclusive, estive aqui chamando a atenção para o resultado que daria. Então, a primeira é prestando contas para a população, chamando a atenção, despertando e cumprindo o nosso papel. Ou seja, nós temos que defender a atribuição, como a de investigar, mas exercer a atribuição. Não é? O resultado de uma atuação correta, profissional, isenta, é que vai nos qualificar sempre a defender o que nós temos. É independente. Eleição do Ministério Público, amanhã. Nós sabemos que, por prerrogativa legal, é o governador do estado que dá a palavra final, quando o Ministério Público encaminha aquela lista tríplice para que ele escolha quem vai ser o procurador-geral. Aí é que está a polêmica, né? Para o senhor, esse critério é adequado e deve continuar? Ou o fato da primeira autoridade do estado, o governador, ser a pessoa que escolhe, independente do voto e da eleição feita entre promotores e procuradores de justiça, ou a continuidade disso constitui uma tutela, uma ofensa à independência e decisão pelo voto de quem compõe o Ministério Público. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo do seguinte modo: se nós não tivéssemos a prerrogativa de indicar somente membros do Ministério Público na lista tríplice, seria um grave problema. Mas eu digo em relação, por exemplo, à eleição que teremos amanhã. Nós temos 3 candidatos para esta lista tríplice e posso assegurar, 3 pessoas absolutamente independentes de qualquer injunção política e absolutamente insuscetíveis de qualquer pressão política ou de qualquer interferência. O promotor de justiça é, por formação, um profissional que atua com independência. Nós chamamos de independência funcional,
mas também de independência política. O que não pode, evidentemente, é uma candidatura sob o patrocínio de interesse outro, não é? Isso seria intolerável. Mas eu sou favorável à ideia de que façamos uma alteração, sobretudo na forma de escolha, porque hoje há uma deformidade. Cada eleitor vota em até 3 candidatos. Então, nós fazemos a votação plurinominal. Para compor a lista tríplice. Para compor a lista tríplice. Eu gosto da ideia do voto uninominal, que cada eleitor escolha um. E aí nós teremos a marca da representatividade política. Certo. E exigir, então, que recaia sobre o mais votado. Bom, a Operação Lava Jato tem surpreendido com revelações que envolvem nomes importantes da República em todos os níveis. Setor público, setor privado. E tem havido muita crítica na Operação Lava Jato ao desrespeito aos limites da lei. Do juiz Sérgio Moro, do próprio Ministério Público, da Polícia Federal, até a Receita Federal. Eu quero ouvir do senhor, que é Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, a Operação Lava Jato tem sido arbitrária e agido fora dos limites da lei? Não. Numa palavra, não. É óbvio que nós precisamos preservar, evidentemente, o sigilo, o cuidado, a técnica, né? Aplicar a técnica de acordo com a Constituição e com as leis e jamais passar do limite, né? do que é permitido. Mas se nós pegarmos, por exemplo, as decisões do juiz Sérgio Moro, para ficar bem preciso, mais de 90%, 93% confirmadas pelos tribunais superiores. Nós não temos notícia de anulação de nenhum ato por ele praticado e a decisão quanto a anular ou não, produzida por tribunais colegiados. Como é que o senhor entende que juristas, professores, tanta gente tem feito críticas sobre desrespeito aos limites da lei? Isso é um olhar... uma análise objetiva ou eles estão exercendo tão somente aquilo que vocês chamam o direito de espernear, o tal do jus espernear? É verdade. Não, mas eu acho que não há só isso. O problema é o seguinte, nós estamos em face do maior escândalo que ficou detectado e está sendo objeto de investigação pela polícia, Ministério Público e de ação penal. E estão querendo analisar este fenômeno que é absolutamente, não encontra paralelo, com os olhos que examinam situações corriqueiras. Tudo chama a atenção. Os valores, as pessoas, a quantidade de investigados, o número de delações ou de colaborações. O dinheiro roubado, O dinheiro roubado. E veja, então, não dá para analisar o andamento de um procedimento como este, ou desses centenas de procedimentos, com os olhos que examinam a ocorrência de um crime menor. É evidente que nós estamos diante de excepcionalidades. E há um registro que eu gosto. Nós não podemos errar jamais. Mas não há dúvida de que o dano, o eventual equívoco que a Justiça venha a cometer, jamais poderá se equiparar ao dano que todos aqueles ímprobos cometeram, não é? Eu agradeço muito sua entrevista. Muito boa sorte numa nova empreitada que o senhor vai empreender. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, uma boa noite. Uma boa noite a todos. Obrigado. Gamberini. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, diz que o relatório do impeachment só agravou a ilicitude do processo. Cardoso contestou vários pontos do relatório que recomendou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O relator é o deputado Jovair Arantes, do PTB. Para ter crime de responsabilidade tem que ter ato do presidente da República. O relator reconhece isso. E ato doloso, não é? Muito bem. Qual foi o ato que o relator disse que a presidente da República praticou nesse crime de responsabilidade de 2015? Ele não fala. Ele diz o seguinte: a dúvida, neste caso, o relator diz que há dúvida. Ele não diz qual é o ato, tem que fazer diligência, mas que há dúvida. A dúvida, neste caso, opera em favor da admissibilidade da denúncia. Está dito aqui. A dúvida opera a favor da admissibilidade da denúncia. Na Faculdade de Direito, eu sempre aprendi o indúbio pro réu. José Eduardo Cardoso disse que o relatório não tem lastro jurídico nem na Constituição e que foi feito com o objetivo político de afastar a presidente do cargo. Que isto é um desrespeito à institucionalidade brasileira ser aprovado. Jornalista Miriam Dutra afirmou em depoimento à Polícia Federal que todos os recursos recebidos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foram usados para custeio da educação do filho, Tomás Dutra Schmidt, que ela disse ter com o político.
Ontem, a jornalista prestou depoimento por 5 horas na sede da Polícia Federal em São Paulo, como testemunha no inquérito que investiga o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A suspeita de crime de evasão de divisas. Em nota, a defesa de Miriam Dutra afirma que, como se mudou para a Europa por vontade própria em 1992, onde reside até o momento de forma ininterrupta, o custeio dos estudos do filho Tomás foi pago integralmente pelo pai, desde o ingresso na escola até os presentes dias nos quais cursa mestrado em Ciências Econômicas. Ainda na nota, Miriam afirma que Tomás é filho dela com o Fernando Henrique Cardoso. A declaração contradiz exames de DNA que, segundo o ex-presidente, não confirmaram a paternidade. Segundo o texto, Miriam declarou também que o ex-presidente efetuou os pagamentos de formas distintas, inicialmente por meio de entrega de valores e depois por depósito em conta bancária da mãe e, atualmente, o faz diretamente na conta do filho. A nota não esclarece os termos de entrevista que ela deu ao jornal Folha de São Paulo em fevereiro, na qual ela dizia que recebia $3.000 mensais de Fernando Henrique Cardoso através de repasses da empresa Brasif de importação e exportação. Ao jornal, ela mostrou um contrato fictício de trabalho com a Brasif, pelo qual receberia os repasses. O advogado José Diogo Neto disse que, no depoimento, Miriam não citou a empresa Brasif e disse que ela desconhece qualquer coisa relacionada a essa empresa. Em nota, a Brasif diz que contratou Miriam em dezembro de 2002 por indicação do cunhado dela, mas que o ex-presidente Fernando Henrique não teve participação na contratação, tampouco fez qualquer depósito. E você vai ver a seguir, mais um terrorista é preso na Bélgica. Ele era o principal foragido dos ataques de novembro em Paris. O vírus da gripe chegou mais cedo esse ano. Por isso, o governo do estado já está vacinando os profissionais da saúde e dos hospitais que cuidam dos nossos pacientes. A partir do dia 11, será a vez dos idosos, gestantes e das crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos. A vacina é gratuita e protege contra 3 tipos do vírus da gripe, inclusive o H1N1. Mas lembre-se, mantenha os ambientes ventilados e lave sempre as mãos. Prevenção e vacinação. Bom para você, bom para São Paulo. Atenção, as lojas Best Casa estão fazendo o maior bota fora da história. Produtos avariados, últimas peças de exposição. Cortina para janela por apenas R$ 29,99. Roupão microfibra de R$ 59,99 por apenas R$ 29,99. Só amanhã na Best Casa. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Termina neste fim de semana a primeira fase do Campeonato Paulista. Temos bons jogos, Celso? Gamberini, dos grandes, só o Palmeiras ainda não está classificado. Joga o futuro no Paulistão contra o ameaçado e querido Mojimirim. Eu vejo um jogo muito difícil, complicado, principalmente porque eu perdi jogadores importantes para esse jogo. São 5 jogadores que não vão poder jogar. E em cima disso a gente tem trabalhado o pessoal que vão ter oportunidade, como a gente registrou ontem o Vitor Luiz, que vai jogar. Né? E vamos fazer o nosso melhor, sem dúvida nenhuma, dentro do bom momento que a gente vive. E o São Paulo vai com o freio de mão puxado, vai com o time reserva, né? Vai com o time reserva. Na verdade, está de olho na Libertadores, então o técnico Edgardo Balsa deve escalar apenas 3 titulares no domingo contra o São Bento, em Sorocaba. Com o time já classificado à próxima fase do Campeonato Paulista, o técnico Edgardo Balsa vai escalar apenas 3 titulares na partida de domingo contra o São Bento, em Sorocaba: Denis, Lugano e Mena. Se a partida de domingo não vale classificação, ela define a posição do São Paulo dentro do seu grupo.
E para ficar na primeira colocação e ter vantagem de decidir em casa na próxima etapa do Campeonato Paulista, não basta ao São Paulo vencer o São Bento neste final de semana. Será necessário também que o Santos vença o Audax na Vila Belmiro. E torcer para o rival neste momento parece não ser problema. Santos tem que ganhar, vai jogar em casa com sua gente e ele dentro de casa se acha muito forte. E a gente tem que ganhar, precisa ganhar sempre, terminar sempre nos primeiros colocados e agora o domingo vai ser a primeira prova. Celso, para o Palmeiras é arriscado esse jogo com o Mojimirim? É arriscado porque só depende dele, obviamente. Dele Palmeiras. Dele Palmeiras. O jogo é em Mogi, o Mogi está ameaçado pelo rebaixamento, então precisa vencer o jogo e ainda depende de outros resultados. Isso dá uma vontade ao time, Sim, né? sem dúvida. O Mojimirim vai jogar, espero, com sangue nos olhos. Mas do lado palmeirense, só a vitória também garante a classificação, sem depender de ninguém. Se empatar, pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino. É o único grupo, inclusive, que todos, absolutamente todos, têm chance de classificação para a próxima fase. Tá embolado mesmo. Tá embolado mesmo. Agora, se o Palmeiras vencer, tá garantido. Legal. Obrigado, Celso. Boa noite, bom final de semana. Boa noite e bom fim de semana. Obrigado. Estela. Economia e inflação oficial em março é a menor desde 2012. Segundo o IBGE, o IPCA ficou em 0,43% no mês passado. Em fevereiro, esse índice foi de 0,9%. Ainda de acordo com o IBGE, a queda foi influenciada pela baixa nos preços da energia elétrica. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O preço do dólar baixo e baixando desde a metade de fevereiro por aí parece o de um país pelo menos animado e pronto para sair do buraco econômico profundo. Mas não é bem o caso. A moeda americana voltou a cair abaixo de R$ 3,60. Lembrem-se de que, no início de janeiro, o dólar andava rondando a casa dos R$ 4,20. Aconteceu alguma coisa nova? De certo modo, sim. Houve notícias animadoras nos mercados mundiais, os mercados financeiros. Sim, existe a perspectiva de que acabe logo essa agonia política. De certo modo, não há novidades. São esses os fatores que vêm fazendo o dólar subir ou cair desde o início do ano. Mais ou menos metade da queda do preço do dólar e da animação das bolsas, por exemplo, deve-se a fatores domésticos. A expectativa de que Dilma Rousseff será deposta e que depois disso virá um governo que ponha ordem na economia, o que, aliás, ainda é muito incerto. Mas o pessoal especula com isso. O outro motivo, a outra metade da melhoria dos mercados financeiros aqui, é a economia mundial. Um dos motivos de preocupação entre os investidores é o destino da China. A coisa é enrolada, mas havia medo de que houvesse uma grande fuga de capitais, de dinheiro da China, uma perda de valor da moeda deles. E assim, isso provocaria uma desordem no comércio mundial, onde a China tem peso enorme, entre outros problemas. Agora parece que haverá alguma estabilidade lá na China, pelo menos temporária. Essa alegria vai durar? Depende da política, que está completamente imprevisível. Depende também da calmaria lá fora. Isto é, depende de calmaria na economia americana, na economia chinesa e no preço das mercadorias importantes para o comércio dos países emergentes, Brasil inclusive. Preço de petróleo, de ferro e comida, por exemplo. Se o preço dessas mercadorias sobe, a coisa fica mais calminha aqui. Boa noite. A polícia da Bélgica anunciou que capturou o principal foragido dos ataques de novembro em Paris. O suspeito seria cúmplice de Salah Abdeslam, que está preso. O belga de origem marroquina Mohamed Abrini, de 31 anos, foi preso no distrito de Anderlecht, em Bruxelas. A polícia sabia que ele estava armado e era perigoso. Abrini estava na lista dos mais procurados da Europa desde que foi identificado em vídeo de câmeras de segurança num carro com Salah Abdeslam, o principal suspeito vivo dos ataques de Paris, que mataram 130 pessoas. As imagens foram feitas 2 dias antes do massacre na capital francesa. O carro teria sido usado no ataque do lado de fora do Stade de France e depois abandonado. A informação sobre o carro teria sido dada à polícia por Abdeslam, que foi preso em Bruxelas há 3 semanas. 4 dias depois da prisão dele, terroristas do Estado Islâmico se explodiram no aeroporto e no metrô da capital belga. A Procuradoria belga informou que a operação policial de hoje resultou em várias prisões relacionadas aos atentados de Bruxelas. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. A 12ª edição da SP Arte
A mais importante feira de arte da América Latina está em cartaz no pavilhão da Bienal, no Ibirapuera, até domingo. O evento conta com 140 galerias, sendo 39 delas internacionais. Ligeiramente menor esse ano, o que era esperado, devido à crise que atravessamos. A de 2015 já tinha sido entre 10% e 12% menor que a anterior em valor de negócios. Mesmo assim, as grandes galerias brasileiras vieram todas e de fora os destaques são a David Zwirner, de Nova York, as inglesas White Cube e Listen e as italianas Continua e Cardi. Uma das novidades é um andar dedicado ao mobiliário antigo, moderno e contemporâneo. Amanhã, o Museu de Arte Moderna de São Paulo promove performance inédita do artista russo Fyodor Pavlov Andreevich. Ele posará como modelo vivo, nu, por 5 horas, para quem quiser desenhá-lo, dentro do ambiente da mostra Educação como Matéria-Prima. A cada 15 minutos, o artista troca de posição e os participantes trocam de cadeira em sentido anti-horário e começam um novo desenho. Na ação, o artista também convida as pessoas a se despirem e entrarem na performance. Para participar, é preciso ser maior ou ter consentimento de pais ou responsáveis. No Teatro Sérgio Cardoso, Ari França comanda o elenco do clássico Esperando Godot, de Samuel Beckett. Além da peça, o público também poderá ver no saguão o figurino que Cacilda Becker usou na histórica montagem de Flávio Rangel, de 1969. No papel de Estragon, um personagem masculino, a atriz teve um derrame cerebral em cena e morreu dias depois, aos 48 anos. Esta semana, Cacilda teria completado 95 anos. O Sesc Pompeia, na capital paulista, recebe o espetáculo Processo de Concerto do Desejo, dirigido e encenado por Matheus Nastergalli. A montagem é uma homenagem do ator à mãe, a poetisa Maria Cecília Nastergalli, que morreu quando ele tinha 3 meses de vida. O ator declama os poemas da mãe. Boa noite. E o Jornal da Gazeta fica aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã, segunda-feira, às 7 horas da noite. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Bom fim de semana. Não perca a Semana com Ronald Rios, logo mais, 10h30 da noite.